Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, prosseguindo nossos estudos sobre o sofrimento, que será o tema do nosso retiro no feriado de setembro, vamos começar hoje por uma questão fundamental, que é se perguntar de onde surgem ou de onde surgem todos os sofrimentos. Né? O que dá para a gente observar dos ensinamentos do Buda, isso é deixado muito claro, é que todos os sofrimentos eles surgem da ignorância. Porque a ignorância faz com que a gente supervalorize o eu egóico. E essa supervalorização do ego faz com que a gente tenha a sensação de que algo muito importante e urgente está acontecendo com os nossos personagens, com a nossa identidade. Né? Calma aí, como assim personagens? Né? Personagens sim, porque se você tirar todos os personagens que você representa, né, todas essas identidades que você assume, o que é que fica? Na verdade a gente confunde-se com esses personagens. Nós somos algo muito mais profundo do que simplesmente esses papéis assumidos. Né? Então, todos os sofrimentos eles surgem a partir da ignorância, que faz com que a gente supervalorize o quê? O eu, o ego. E essa supervalorização do ego faz com que a gente tenha a sensação de que algo muito importante e urgente esteja acontecendo com essa nossa identidade, né? Com esses nossos personagens. Certo? E esse personagem, ou seja, a nossa identidade, ela não considera a impermanência, que é uma marca da realidade, ela não considera, por exemplo, a interdependência. Não é? Então, como é que a gente mantém essa identidade? Né? Como é que a gente mantém esses personagens? De várias formas. Para resumir, primeiro, com as emoções. Um rio de emoções, de sensações aqui dentro da gente. E a gente identifica como sendo eu. Segundo, através dos nossos conceitos. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo. E também através da nossa imaginação, dos nossos devaneios. E aqui uma questão muito importante é que, sob a perspectiva budista, esses devaneios, né, esses pensamentos que visitam a nossa mente, têm um papel fundamental no sofrimento. Né? Se você conversar com alguém que esteja num momento de sofrimento, muito possivelmente vai acontecer o seguinte: a pessoa vai contar uma história todinha. Né? Vai contar uma história e aí a pessoa sofre por conta daquela história que atingiu uma parte da identidade dela e não a identidade como um todo, né? Como a gente depois vai falar disso. A gente não sofre em todos os aspectos da vida, não. A gente sofre geralmente em alguns aspectos da vida, certo? Então, quando o nosso eu é muito grande, quando o nosso eu é descontrolado, quando a gente não tem o comando sobre ele, o que acontece? Esse eu muito grande vai esbarrar em tudo. Vai esbarrar em tudo e com facilidade. Eu gosto até de brincar com o pessoal que faz meditação aqui. A pessoa que tem um eu grande, é como se ela tivesse um anzol. Né? Um anzol. Qualquer coisa engancha naquele anzol. Certo? Eu não estou dizendo que é você matar o seu eu, não. Não tem nada a ver com isso. O eu, o ego, ele tem uma função importante. Né? Mas é importante saber como a gente se relaciona com quem? Com ele. E uma história que eu já vivenciei, né? Eu tinha uma coordenadora em uma determinada escola e a gente brigava muito. Brigava mesmo. E eu fiquei pensando, depois que eu comecei a estudar o Dharma, qual seria então o motivo dessa briga?
personagem assumido, um professor e uma coordenadora. Então, isso é importante que você saiba, né? O sofrimento, todo sofrimento, ele vem a partir do eu, né? E essa preocupação excessiva com o eu vai nos deixar, às vezes, muito divididos entre a esperança e o medo de errar. Não, eu não posso errar. Ora, se meu eu é bem resolvido, né? Ou seja, se eu consigo me relacionar bem com esse meu eu acertei, bom, eu errei, vou aprender. Então, a supervalorização do eu faz com que a gente, às vezes, fique dividido entre a esperança e o medo. Ou então, faz com que a gente não consiga ver a realidade como de fato ela é, porque a gente está projetando o nosso mundo interno o tempo inteiro na realidade, achando que as coisas vêm de onde, achando que as coisas vêm de fora. Então isso é uma reflexão importante para você fazer, né? Essa valorização do eu exagerada faz até com que a gente fique também indeciso na hora de agir, né? Como eu disse anteriormente. Ou seja, não posso errar. Né? Então vai provocar também um certo imobilismo na pessoa. Né? Porque a nossa visão, a nossa percepção, ela vai ficar obstaculizada. Ela vai ficar com limitações, certo? E também essa supervalorização do eu, ela vai criar pessoas que são muito narcisistas, pessoas que entram em conflito também com tudo que existe. Qualquer coisa que desagrada o indivíduo já é motivo para o quê? Já é motivo para um conflito. Né? Então essa supervalorização do eu, ela nos causa muito mais problemas do que solução. É incrível, porque geralmente quando as pessoas dizem, né, uma identidade muito forte, geralmente são pessoas confusas, né? Ou então pessoas que são muito firmes e que às vezes não conseguem negociar. Também são pessoas de cabeça dura, como a gente costuma dizer por aqui, né? Então, a supervalorização do eu é uma das causas do sofrimento. Essa supervalorização do eu acontece devido ao quê? Ao não conhecimento, a questão da ignorância. Estudando esse tema, eu vi recentemente um artigo da psicologia social, né, psicologia social, que é um ramo da psicologia que estuda como as pessoas pensam e como é que as pessoas vão se relacionando e influenciando umas às outras. E nesse artigo tem um trecho interessante que eu quero ler para você, que ele diz o seguinte: estudos de psicologia social mostraram que as pessoas que supervalorizam a si mesmas apresentam tendência para agressividade superior à média. Esses estudos também colocaram em evidência uma ligação entre humildade e a faculdade de perdoar. Aqueles que se consideram superiores julgam os erros dos outros com mais severidade e consideram-nos como menos perdoáveis. Que lindo isso, né? Então, aquelas pessoas que são muito narcisistas, aquelas pessoas que se supervalorizam, elas tendem também a ser mais agressivas, tendem também a punir mais as pessoas. Né? Isso é uma informação importante também para você refletir. Né? Então a gente pode também concluir o seguinte, que as pessoas que estão menos obcecadas por si mesmo, é mais fácil delas verem a realidade. É mais fácil delas examinar o que há de bom e o que há de ruim em uma determinada situação. Porque veja, se eu estou preso a um personagem que eu acho que é fixo, que eu acho que é permanente, que é um tirano, que não respeita a opinião alheia, qual é a chance dessa pessoa enxergar a realidade? É muito difícil.
Então, o que a gente pode dizer é que a gente tem que cuidar desse eu, desse ego. Né? Porque uma pessoa, quando ela está menos obcecada por ela mesma, é mais fácil dela sair daquele padrão que ela está acostumado e ver a realidade com mais ver a realidade com mais clareza e executar a ação também com mais sabedoria. Né? Então, todos os sofrimentos vêm dessa supervalorização do eu. Certo? Que bacana. Então vamos pegar alguns exemplos de sofrimentos emocionais, né? Para a gente estudar, para a gente aprofundar. O primeiro deles, infelizmente muito comum, é a questão da raiva. Assim, quando a raiva brota, quando a gente fica com raiva, a gente se identifica mais com o objeto da raiva do que com aspectos mais sutis da nossa mente. Ou seja, na hora que a raiva brotou, eu me conecto com o quê? Com o objeto da raiva. E não em estados mentais mais pacíficos. Nos estados mentais, normalmente mais o quê? Mais sutil. Porque quando a raiva brota, a mente grosseira se identifica e a gente perde contato com essa mente mais sutil. Né? Então, uma dica importante é que você não precisa colocar um eu na emoção que brota. Você não precisa dizer minha raiva. Não é? É aquilo que a gente também já tinha conversado. Algo se interpõe à nossa percepção e a gente passa a ver tudo sob aquela perspectiva. Na hora da raiva, eu vou agir com o quê? Com raiva. Óbvio. Então, qual é o exercício? É você perceber que existem níveis mais profundos de sua consciência. Existem níveis onde a nossa mente é muito mais tranquila, que não é esse corre-corre. Né? Então isso é importante que você considere. Né? Então não precisa colocar um eu na raiva, um eu na emoção que brota. Certo? É curioso que às vezes as pessoas dizem, eu bebo, eu fumo, eu rezo, eu medito. Né? A gente coloca esse eu. Não, quando a sensação brotar, deixe ela morrer de fome. Quando a raiva brotar, deixe ela morrer de fome. Aquela história que as pessoas costumam dizer, né? Conte até 10 e respire. Respire, porque chega uma hora que ela vai diminuir, até o quê? Até cessar. Então, sobre isso, o venerável Geshe, que é o Sangyatso, que a gente já falou dele também aqui, ele explica o seguinte. Então ele escreve, se, por exemplo, sonhamos que estamos sendo perseguidos por um desconhecido, isso nos é muito assustador e real. Porém, no momento em que acordamos, tanto o desconhecido quanto os nossos sentimentos de medo simplesmente desaparecem e sentimos um grande alívio. Ou seja, o que o venerável está dizendo aqui, o que o monge está dizendo aqui é o seguinte, é que essas situações que a gente passa de sofrimento, de raiva, seja do que for, elas são tipo um sonho, porque essas situações elas estão acontecendo num aspecto mais grosseiro da nossa mente. A nossa mente mais sutil está lá, tranquila. O problema é que você não a reconhece. Lógico que quanto mais for intenso a camada de emoções negativas que a gente tiver, ou de conceitos errados que a gente tiver, mais essa mente muito sutil vai estar o quê? Vai estar sendo abafada. Então, por isso que o primeiro ensinamento do Buda, o básico, para se tornar praticante é cuide de sua mente.
Porque a mente ela é causadora tanto de felicidade quanto também de quê? Quanto também do sofrimento. Certo? Aí você pode se perguntar também o seguinte: ora, por que eu tenho raiva? Eu sou uma pessoa tão boa, mas tenho raiva. A gente tem raiva porque a gente alimentou de alguma forma. A raiva não está aí à toa, não. A gente deve ter alimentado ela. Né? A gente pode ter alimentado essa raiva para poder conquistar algo, para poder defender algo. Na verdade, nós temos todas as emoções, positivas e negativas. Algumas que a gente alimenta mais, elas são mais o quê? Mais facilmente acessadas. Né? Então, é errado ter raiva? Dependendo de como é que você usa essa raiva. Lógico, se eu for usar a raiva para fazer a lei de causa e efeito ficar contra mim, é um negócio difícil, né? Agora, se eu pego essa raiva e utilizo, por exemplo, para tentar combater as injustiças, para tentar acabar com o sofrimento, sem fazer também, logicamente, respeitando as pessoas, a raiva, ela não chega a ser uma coisa muito também prejudicial, né? Então é importante também que você reflita sobre isso, certo? A raiva. Aí qual é o problema do raivoso? O problema do raivoso é que ele cria uma interdependência muito negativa para ele. Não é? Ou seja, ele cria um ambiente, uma atmosfera pesada, as pessoas ficam preocupadas quando os raivosos estão por perto, porque a qualquer momento a bomba pode o quê? A bomba pode explodir. Então, se ligue. O raivoso, ele cria uma interdependência negativa. O raivoso, ele cria uma atmosfera pesada, onde as pessoas têm medo quando ele chega. Não necessariamente só por conta da raiva dele, mas pelas confusões que aquilo vai o quê? Pode gerar, né? Um outro problema do raivoso é que o raivoso ele acha que o objeto que causou a raiva dele deve ser punido. Né? A pessoa que fez alguma coisa que ele não gostou deve ser punida. Certo? E aí você vê os exemplos nos jornais, né, nos noticiários ou até mesmo nas conversas do dia a dia. Uma outra coisa que fica muito clara é que o raivoso ele não sabe como lidar com essa emoção que brota. Aí essa raiva é o quê? Essa raiva é derramada em relação às outras pessoas, né? As pessoas que estão por perto. Então é um mundo muito constrangedor. E uma outra coisa importante e também preocupante, ou seja, quem tem raiva deveria se preocupar com isso bastante, é que o raivoso ele destrói o bom mérito. Ou seja, as coisas boas que ele tem, com o passar do tempo, elas vão cessando. Os bons relacionamentos que ele tem, as pessoas vão ficando cada vez mais distante deles. Com o passar do tempo, as pessoas podem até dar as costas a ele. Então a raiva, ela faz com que a gente perca muitos méritos. Então, o que é que eu faço com a raiva? Quando tiver raiva, apenas identifique. Apenas diga, estou com raiva. Não se associe à raiva, não se associe a ela. Então apenas diga, brotou raiva. Né? Não coloque um eu na raiva que brota. Tem um monge do budismo tailandês chamado Ajahn Thanissaroen. E ele escreve sobre a raiva o seguinte: a reação da mente é de identificar a raiva como minha raiva, ou de dizer que estou com raiva. Em seguida, você elabora sobre a sensação, quer seja procurando encaixá-la dentro do seu histórico de relacionamento com o objeto da raiva, ou como parte de suas ideias gerais sobre
quando e onde a raiva em relação a tais objetos podem ser justificadas. Ele continua. O problema com tudo isso, sob a perspectiva do Buda, é que essas histórias e ideias causam muito sofrimento, aquilo que eu falei lá no começo. As pessoas ficam lá devaneando de determinada história que aconteceu há 20, 30 anos. E permanecem o quê? Permanecem sofrendo. Certo? Ele continua dizendo. Os rótulos de eu e meu, perdão, ele diz, quanto mais você se envolve nelas, mais você desvia a atenção de enxergar a verdadeira causa do sofrimento. Ou seja, quanto mais a gente tiver nessa loucura mental, ou até mesmo emocional, conectado com os objetos da raiva, mais difícil fica da gente ver a origem, a causa da raiva. Aí ele diz, os que são os rótulos de eu e meu, que colocam todo esse processo em movimento. Como resultado, você não consegue encontrar a forma de se desemaranhar a causa da causa e dar um fim ao sofrimento. Ou seja, quanto mais eu me identifico com os objetos, mais distante de solucionar o problema eu estou. Então é difícil mesmo. É difícil porque a mente da gente está sempre no automático. E enquanto a mente da gente estiver no automático, a gente não vai para lugar nenhum. Por isso que é importante a palestra depois sobre a liberdade interior e também sobre a renúncia. Né? Então, quando a gente sente raiva, o que o Ajahn Thanissaro está explicando, é que quando a gente sente raiva, a gente justifica a raiva, seja com uma história real, seja com uma suposição. Né? Então, a raiva brota e eu vou elaborar sobre ela, é a frase que ele usa. A raiva brota e eu vou elaborar sobre ela, através de uma história real, através de uma suposição, através dos achismos, e eu acho que no final ela ainda atrai ele. Né? Então a gente é muito vítima das sensações e também desse pensamento. Né? Então, quando você estiver com raiva, procure não elaborar sobre a situação, apenas não dê força, respire. E, logicamente, não faça nada. More no momento presente, que é para quando a raiva vir, você o quê? Perfurá-la. Deixar ela também morrer de fome. Então, pessoal, você já deve ter entendido isso. É que quando a emoção brota, essa emoção interfere na minha percepção e interfere também em quê? Na minha ação. A emoção brotou rapidamente, ela interfere na forma que eu vejo e na forma que eu vou agir. Né? Qual é o grande problema disso? É que a gente vai sendo levado por diferentes padrões de humor, por diferentes padrões de sensações e também, logicamente, de pensamentos. A gente fica refém disso. É aquilo que já falou, o que é o sofrimento emocional? O sofrimento emocional é o sofrimento de ser atingido por emoções negativas, se sentir refém delas. Né? Quando a gente é dominado por essas emoções negativas, né, por essas emoções aflitivas, essas emoções começam a envenenar os nossos relacionamentos. As nossas relações com os amigos, com os colegas. Né? Então, é importante que a gente tenha equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional não é só para a gente ganhar dinheiro e ter boas relações nas empresas, não. Vai além disso. Né? Vamos pegar agora um outro aspecto, né, ligado ao sofrimento, que é a questão do orgulho. Tem um monge chamado Dilgo Khyentse Rinpoche, que ele escreve sobre o orgulho o seguinte, sensacional. Quantas vezes durante o dia sentimos dor porque somos feridos no nosso orgulho?
O orgulho que é a exacerbação da importância de si mesmo. Consiste em ficar apaixonado pelas poucas qualidades que possuímos e imaginar que possuímos aquilo que nos falta. O orgulho atrapalha todo o progresso pessoal, porque para aprender, devemos primeiro acreditar que não sabemos. Diz o adágio tibetano: a água das boas qualidades não se acumula no topo do rochedo do orgulho. E a humildade é como um vaso colocado no chão, pronto para receber as chuvas das qualidades. Então é bem pesado o que ele está dizendo. O orgulho. Porque uma pessoa com orgulho, ela é ferida facilmente. Ela é ferida facilmente. Vamos dar um exemplo. Chega alguém aqui, aí diz: você é um professor de meia tigela. Professor de geografia, lógico. Você é um professor de meia tigela. Quando eu escuto que minha mente identifica, qual é a reação? É de partir para cima, é de me defender, é de ficar com raiva. Se não tivesse orgulho, a pessoa poderia dizer o que bem dissesse, que não teria problema nenhum. Então, assim, o orgulho também é um problema sério que causa sofrimento, sofrimento emocional. E uma dica de extrema importância. Estava até discutindo isso um dia desse num grupo de WhatsApp de uma das escolas. O problema não é como as pessoas nos tratam. O problema é no que elas mexem quando elas tratam a gente. Ou seja, as pessoas elas têm um poder de acessar determinados conteúdos internos que às vezes a gente não consegue. Eu vou dizer de novo. As pessoas têm o poder de acessar determinados conteúdos internos que eu tenho, que eu não consigo. Por isso que as relações elas são importantes. É um reconhecimento. Então, alguém se relacionou com você, você teve um comportamento. A pessoa mexeu, por exemplo, com seu orgulho, com a sua vaidade, com a estima baixa, por exemplo, que é uma das causas do ciúme. Só que o grande problema é que a gente fica preso na dor. A gente fica preso na dor. Então, você já percebeu que o problema não são como as pessoas nos tratam, mas no que elas mexem em nós. Vou dar outro exemplo. Eu tenho conhecidos que dizem: você é um budista, você é um budão. Cara, se você tiver o ego muito grande, você briga. Eu prefiro ficar com a frase da monja que diz: a luz faz com que todas as formas se manifeste. Então uma dica também importante é você relevar um treinamento, humildade. Beleza, cara. Deixa as pessoas passarem o ridículo que elas merecem. Então a gente vai encerrando por aqui, e os próximos vídeos sobre outros sofrimentos emocionais assim mais específicos. Um deles, o ciúme nos relacionamentos. Bons estudos e até logo.